Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos de pé, vamos falar com o autor, o Deus Altíssimo. Em reverência, eu pediria aos irmãos que inclinassem as cabeças para uma pequena palavra de oração. Nosso amável Pai Celestial, com grandes corações de profundo amor, nós vimos hoje para oferecer nosso tributo de louvor e ação de graças ao Teu glorioso nome, sendo tão atencioso conosco, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Cristo morreu em nosso lugar, o inocente pelos culpados, levando sobre si mesmo os pecados de todos nós, os levou para longe e pagou o preço supremo, satisfez a Deus e ressuscitou para a nossa justificação, assentando-se à sua destra hoje, sempre vivo, para fazer intercessões baseado em nossa confissão. Ó, como te agradecemos por esta sólida esperança que nós temos, quando tudo em volta de nós está desfazendo-se, até mesmo a própria vida mortal, nossos corações estão estabelecidos nessa eterna e bendita esperança. Talvez, Senhor, muitos aqui necessitados nesta manhã, em seu espírito, em suas almas, nós rogamos que Tu salves o que não é salvo. Concede, Senhor, dá àqueles que são indiferentes para contigo, que andem mais próximo de Ti. E nós rogamos que Tu cures todos os que estão enfermos, para que possa ser cumprido o que foi falado pelo nosso Senhor, Ele mesmo. Estas coisas que eu faço, vós também as fareis. E que Ele disse que nós devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Perdoa-nos de nossas imperfeições e enche os nossos corações com amor. Fala para nós através de Tua palavra agora, pois nós pedimos em Teu nome. Amém. Ainda de pé, vamos ler a Escritura de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 28 ao 30. São João, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 28 ao 30. Uma escritura muito bem conhecida na palavra de Deus. Gostaríamos de ter ela como nossa leitura principal. E depois teremos outras leituras, mas os irmãos poderão se assentar. Então aqui, todos encontraram o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 28 ao 30. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Isso são pessoas religiosas que tinham feito essa pergunta, não eram pessoas ímpias, eram religiosos. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Então Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Por gentileza, podem tomar os seus lugares. Eu gostaria de acrescentar a essa leitura mais outras duas leituras, a de São Mateus, capítulo 16. Se os irmãos quiserem acompanhar, São Mateus, capítulo 16. Vamos aqui ler do versículo 1 ao 4. São Mateus, se vocês gentilmente quiserem acompanhar, senão talvez seja projetado aí na tela, né? Mas, como é uma escola dominical, não estamos com pressa. Se não for possível abordarmos tudo que está em nosso coração nesta manhã, creio que Deus proverá alguma outra oportunidade para continuarmos com esse assunto, já que se trata de um assunto exclusivamente de ensinamento. Então, São Mateus, capítulo 16, versículos 1 ao 4. Temos aqui os fariseus e os saduceus, né? Então, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está
rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora, por último, a terceira escritura, um pouquinho mais à frente, São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 45. São Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 45. Todos encontraram? São Mateus, capítulo 24, 42. Isso, 42 a 45. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, preste bem atenção, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Veja bem, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E se vocês forem lá em São Lucas, capítulo 17, também é uma escritura muito bem conhecida, vocês vão ver aqui no versículo 20. São Lucas, capítulo 17, no versículo 20. É outra escritura que eu não apontei, mas está conectada. Diz assim: a vinda súbita do reino de Deus. É o título. São Lucas 17, versículo 20. Vamos ler. A vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque, como um relâmpago, ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Vocês lembrem que foi lido lá em São Mateus, capítulo 24, no versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aqui no versículo 24 de São Lucas 17, diz: porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovada por essa geração. Estamos falando dessa geração. Essa geração em que nós vivemos tem reprovado o Filho do Homem. Deus tem se manifestado através do Filho do Homem e nessa geração em que vivemos, ele tem sido reprovado. E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Se repete o mesmo quadro. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Essas são as Escrituras. O que temos em nosso coração para falar nesta manhã? Interessante, irmãos, que eu tinha uma mensagem para ser pregada no domingo passado completamente diferente dessa. Nós tínhamos uma mensagem totalmente preparada com o título Ações de Graça. E nessa mensagem, Ações de Graça, nós íamos tomar as Escrituras de Apocalipse capítulo 5 e dali nós íamos discorrer acerca do que está escrito lá em Apocalipse 5. Não que nós iríamos entrar em assuntos específicos do selo, mas o meu tema, sendo o primeiro domingo de janeiro, então nós íamos falar sobre ações de graça, ia tomar a escritura. Mas, sinceramente falando para os irmãos, quando eu me dei conta, de sexta-feira para sábado, Deus mudou meu coração e me fez tomar em minhas mãos uma mensagem com o título O Sinal deste Tempo. Esta mensagem nós não temos ela traduzida diretamente das gravações da Voz de Deus, mas nós temos ela traduzida pelos crentes da Bíblia, e eu tenho ela. Então, já fazia algum tempo que essa mensagem tinha chegado às minhas mãos, e essa mensagem tinha me chamado muita atenção quando eu li ela, e deixei ela separada. E nisso, ontem, realmente, tudo mudou para eu pegar esta mensagem, O Sinal deste Tempo, e aqui tentar trazer para os irmãos o tema nesta manhã que nós temos dado é o sinal do tempo do fim para os gentios. O sinal do tempo do fim para os gentios. Por quê? Porque Deus tem enviado um sinal, sinais, existe a palavra sinal e a palavra plural sinais. Mas quando Deus usa um sinal, Ele usa um indivíduo. Quando Ele usa sinais, você pode ver que Ele usa a natureza. É terremoto, é praga, é tudo. Então, quando fala lá nos sinais em plural, se você olhar bem na Bíblia, quando fala sinais em plural, está falando da natureza. O que está acontecendo na natureza, né? Terremotos, ciclones, a mudança do tempo repentina, um inverno rigoroso, tudo isso que vocês veem no noticiário e nas manchetes. Mas o que nós queremos trazer aqui em mente é o sinal no sentido singular, que é sempre um indivíduo que Deus usa em cada tempo. Vocês sabem que nós estamos vivendo o tempo da dispensação gentílica, né? Quando Jesus veio no primeiro advento, e houveram 3 adventos, correto? São relatados 3 adventos. Um primeiro advento já é passado quando o Senhor Jesus Cristo veio em sua primeira vinda. E antecedendo a sua vinda, a primeira vinda, ele enviou o quê? Ele enviou um profeta precessor, percussor. E Deus tem um padrão. E quando Deus age assim, na primeira vinda, enviando um profeta. Vocês sabem, João Batista, aquele que veio no espírito e virtude de Elias, ele não era a reencarnação de Elias, ele era aquele que veio manifestado no espírito e virtude de Elias. O espírito e virtude de Elias é o espírito de Cristo. Ali, o espírito de Cristo operando de uma certa maneira. Porque o espírito de Cristo opera de diversas maneiras. Quando ele toma um ministério de um apóstolo, o Espírito de Cristo vai operar de uma certa maneira naquele apóstolo. Quando o Espírito de Cristo toma um evangelista, ele vai operar de outra maneira naquele evangelista. Mas é o mesmo Espírito de Cristo. Quando ele toma ali um pastor e opera através daquele pastor o Espírito de Cristo operando ali, ele vai operar de uma certa maneira. Então, quando ele pega ali um mestre, ele também vai operar de uma certa maneira. E quando o Espírito de Cristo toma um profeta, ele também vai operar de uma certa maneira. Mas tudo é o Espírito de Cristo.
operando nas suas diversas maneiras, conforme cada ministério desse. Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O menorzinho lá é o mestre. O menorzinho, mas não tão insignificante ou desprezível. Ele é importante. Um mestre é importante porque ele faz o ensinamento da palavra. E o irmão Brana disse que o ensinamento estabelece a nossa fé. Então não se pode desprezar um mestre, por menor que ele seja, por mais insignificante que ele seja. Não se deve desprezar, porque o próprio profeta de Deus, o irmão Brana, diz: quando há o ensinamento, ali sua fé é estabelecida, ou seja, ela se enraiza mais. Então, nosso tema, o sinal do tempo do fim para os gentios. Eu gostaria aqui de tomar, inicialmente, como introdução, na mensagem, o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Uma pequena introdução. Há 3 adventos do Senhor Jesus. O primeiro, para redimir sua noiva, quando ele morreu por ela, sua primeira vinda. O segundo advento, para receber sua noiva. E nesse advento, deveríamos nós estar aguardando, ansiosos por esse advento. Quando então ele vem receber sua noiva, né? Então, quando ele vier por ela, ele vem por ela, pela sua noiva. E o terceiro advento, com sua noiva para o milênio. Então, 3 adventos. São 3 adventos. Um deles já passou. E as placas estão mostrando que estamos perto do segundo advento do Senhor Jesus. E aqui o profeta de Deus faz um comentário muito pertinente para mim. Ele diz assim: o comunismo ainda se alastra. Olha só os dias nossos, o comunismo ainda se alastra. Olhem para a nossa nação. Olhem para a nação em que vocês vivem. O comunismo ainda se alastra. E aqui o profeta de Deus está falando algo que ele pregou há quanto tempo? Ele pregou essa mensagem aqui em 54. Isso é tão real hoje quanto foi lá no passado. Isso aqui é notícia de manchete hoje. Continua sendo. Por quê? Porque esse humilde servo de Deus como profeta, ele antevia o futuro. Não só os dias em que ele estava vivendo, a visão dele era de águia. Um profeta é considerado uma águia, então ele podia voar mais alto que uma ave pode voar e ver esses dias. Então, quando eu li isso aqui, meu Deus do céu, o profeta falando aqui que o comunismo ainda se alastra. Se isso aqui não fosse uma realidade, então nós falamos assim: pois é, foi lá nos dias dele, mas hoje não é mais. Não, mas a visão de águia olhou além e viu hoje o comunismo se alastrando. E o que ele continua dizendo sobre isso? E espero que isso possa ajudar você, meu irmão. Isso aqui não é as minhas palavras. Quando eu entro aqui para falar, eu não quero dizer as minhas palavras. E eu fico muito chateado quando eu falo as minhas palavras eventualmente. Eu quero falar as palavras de Deus através da boca que Ele escolheu falar nesse dia. Não a minha boca. A minha boca está só ecoando o que Ele já falou. Só um eco. Então ele diz assim: e a mente das pessoas fica inquieta com essas coisas. Preste atenção. O comunismo ainda se alastra e a mente das pessoas fica inquietas com isso. E o que ele diz aqui? E estamos no clímax, isso é tudo. Estamos apenas a um salto para chegar ao fim. Estamos apenas a um salto para chegar ao fim. Então, veja bem, tão real hoje como foi naquele dia que a primeira vez isso foi falado. E aqui no parágrafo 21 dessa mesma mensagem, ele diz assim: depois de viajar por muitas e muitas nações e ver as condições de outras nações e pensar em nossa adorável nação aqui, ele falando dos Estados Unidos. É muito bom, dizem eles, ser americano.
né? Fazendo um comentário. E isso é mais do que um ditado, é uma verdade. Né? Olhe hoje, os Estados Unidos, de longe, a melhor nação que existe no mundo, pode-se dizer, Estados Unidos. Mas olha o que ele continua dizendo, é uma verdade. Mas em meio a tudo isso, nesta grande civilização que temos aqui, vejo os sinais de destruição parando por toda parte, porque os homens estão andando como andavam nos dias de Noé, segundo sua própria vontade, em vez de buscar a vontade de Deus. E assim somos nós. Assim somos nós. Andamos a maior parte do tempo, vamos ser sinceros, andamos na nossa própria vontade. Ainda que muitas vezes andamos na nossa própria vontade falando em nome de Deus. Mas estamos andando na nossa própria vontade. Muitas vezes estamos querendo fazer uma obra para Deus sem ser a sua vontade. Quantas vezes? Quantas vezes? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Nas Escrituras, voltando a ler a Escrituras inicial, a principal de São João, capítulo 6, o que aquelas pessoas elas estavam querendo? Elas estavam querendo fazer a obra de Deus. Muito bem. Maravilhoso. São João 6. Estavam querendo fazer a obra de Deus. Perfeito. Nada contra isso. Estavam lá. E lendo lá de volta, né? O versículo 28 de São João 6. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Muito bem. Todos querem executar a obra de Deus, irmãos. O mundo se tornou um mundo religioso, todos querem fazer a obra de Deus. Em cada esquina quer se abrir uma igreja com um determinado nome, em cada cidade, nos lugares mais afastados que existem, lá você vai ver pessoas querendo abrir uma portinha lá para fazer a obra de Deus, executar a obra de Deus. Mas olha o que o próprio Senhor Jesus respondeu, o que Ele próprio respondeu. A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quem pode crer no sinal de Deus enviado nesse tempo? Quem pode crer? Quem pode receber? Quem pode querer fazer a coisa da mesma maneira que Deus fez através dele? Exatamente da mesma maneira. Porque, irmãos, muitas vezes a gente quer fazer, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando tão autossuficiente que a gente já começa a deixar o plano original de Deus de lado, e começamos a fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. Eu quero fazer assim, eu quero chegar lá na igreja e pregar ações de graça. Deus me entregou a mensagem de ações de graça, mas dessa vez Ele quer que eu fale sobre isso. Não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Se fosse para ser a minha vontade, eu preferiria ficar sentado aí ouvindo. Mas se Deus mudou, e não é por acaso que Deus mudou. Por que não é por acaso? Porque eu ainda nem sabia qual era a mensagem recomendada a ser ouvida pelo irmão José Brana nesse domingo, e quando eu olho no sábado, alimento espiritual a seu tempo. Aí eu pergunto, coincidência? Coincidência? Não pode ser, não é possível que seja coincidência. E que ligação tem uma coisa com a outra? Que ligação tem esse tema, o sinal desse tempo, com o alimento espiritual a seu tempo? Tudo a ver. Porque nós não podemos receber o alimento espiritual a seu tempo, a menos que reconheçamos o sinal desse tempo. Temos que reconhecer o sinal de tempo. Qual é o sinal desse tempo? Qual é esse sinal que tem sido enviado? Irmãos, eu poderia falar abertamente para vocês o nome desse sinal. Quem é esse sinal? Mas se não tem escritura para isso, é tudo em vão. Nós queremos respaldar o que cremos através da palavra de Deus. Porque tomar a palavra de Deus e falar um monte de coisas sem sentido algum, muitas pessoas fazem isso. Mas nós queremos tomar
a palavra de Deus e trazer exatamente o que Deus falou através desse sinal nesse tempo. Porque eu tenho certeza que Ele vai confirmar no coração dos eleitos aquilo que Ele já falou através desse sinal desse tempo, se eu disser a mesma coisa. Ele vai confirmar no coração dos eleitos. Veja bem, coração dos eleitos para receber o sinal deste tempo. Então esses vão receber alimento espiritual a seu tempo, para continuar nessa jornada. Então, irmãos, 3 adventos. E nós estamos às vésperas, às margens do segundo advento. Estamos ou não estamos? Os sinais não mostram isso. E os sinais são placas de direção. Por exemplo, você vai sair de Joinville e vai a Criciúma, digamos. Você tem placas de direção e tem uma rota que te aponta o caminho a chegar até Criciúma. Você tem placas de sinalização. Então, ao longo da jornada cristã, Deus tem dado para nós essas placas, apontando o caminho pelo qual você deve se orientar, para que você não se desvie do seu alvo. Se você sai daqui de Joinville para chegar a Criciúma, você não quer uma placa que te aponte para Curitiba. Chega lá em Curitiba, cheguei em Criciúma, maravilha. Alguém fala para o seu amigo, desculpe, mas você deve ter se enganado. Alguma placa aí no meio do caminho te enganou e te apontou uma direção diferente, ou você interpretou mal aquela placa, aquele sinal. Porque você veio parar em Curitiba, sendo que seu destino era Criciúma. Me desculpe, amigo, então você não alcançou o seu destino correto. Você vai ter que fazer o caminho de volta e ver o que aconteceu de errado para você poder chegar lá no seu destino, que a princípio, vamos dizer que era Criciúma. Assim é a caminhada cristã, irmão. Se você, no seu caminho, na sua jornada cristã, em algum ponto, você tem se desviado do alvo. Qual é o alvo mesmo, vocês sabem? Na Bíblia, qual é o alvo? Qual é o alvo, irmão Mateus? Cristo. Cristo é o alvo. A palavra de Deus diz: Cristo é o alvo. Então, se na sua jornada cristã, na sua caminhada cristã, em algum momento você se dá conta que você não está em direção a Cristo, o alvo de suprema vocação. Se seu alvo tem sido alguma outra coisa na sua jornada cristã, irmão, redirecione para o alvo. Redirecione para o alvo, porque o alvo é Cristo. Isso serve para você, serve para mim, serve para o pastor, serve para todos. Redirecione, reveja qual tem sido o seu alvo. Porque se o seu alvo é algo diferente disso, e tem muitas coisas diferentes disso que poderíamos citar, volte, pegue a placa, aí veja a direção que a placa está apontando, que é Cristo, porque você pegou alguma outra placa errada. Pegou a placa errada, era para apontar para Cristo, mas aquela placa apontou alguma outra coisa. Você pegou o sinal, a placa errada. E as placas que nós devemos pegar são aquelas que estão apontadas pela palavra de Deus, já faladas pelo profeta de Deus. Porque tudo que o profeta de Deus fez e que as pessoas não entendem, é que ele apontou a Cristo. As pessoas não entendem. Tudo que o profeta de Deus fez nessa era foi apontar a Cristo. Se ele tivesse feito alguma coisa diferente, eu seria o primeiro a dizer para vocês: é um falso profeta. Eu teria a hombridade de falar: vocês estão seguindo um falso homem, ele não está apontando vocês a Cristo. Mas eu digo com convicção em meu coração: ele está apontando você a Cristo. Não é para você pegar uma mensagem e fazer disso uma religião, não. Apontando a Cristo. Então, se a vida de Cristo não está manifestada em nossa vida, nós não temos pego as placas de sinalização correta. E as placas de sinalização correta estão aqui nessas escrituras. Está na Bíblia. Se eu não amo o meu irmão como deveria amar, você está pegando a placa errada. Você tem que amar seu irmão. A Bíblia disse, Jesus disse que você tem que amar até os seus próprios inimigos. Se você não ama seu irmão, como é que você vai amar seus inimigos? Diga para mim isso.
Se o próprio Jesus diz, ele é seu inimigo, declarado seu inimigo, ame-o, aborreça as obras dele, mas ame-o. Porque Cristo nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Ele nos amou. Ele se entregou. A oferta de Deus para nós, se entregou para nós quando nós éramos gentios, um povo pagão. Porque o assunto de Deus lá no passado, no Velho Testamento, era com os judeus. Para quem foi dado as leis, os mandamentos. E nós, pagãos. Tanto é que os judeus desprezávamos como gentios, eles não desprezavam. Mas agora, então, na mudança de dispensação da lei para a graça, todos nós somos alcançados por Cristo. Quando nós, como diz a Bíblia, fui recebido por um povo para o qual eu não vim. Ele veio para os seus e os seus rejeitados. Mas nós, gentios, temos recebido a Ele. Então a graça de Deus, o favor imerecido tem sido manifestado a nós. E devemos ser gratos por isso. Então o alvo é Cristo. O irmão prega muito bem, o irmão palestra muito bem, o profeta de Deus aqui é tremendo, mas a obra toda da redenção está em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não fosse a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o irmão Branham estaria perdido. Vocês creem nisso? Não fosse a obra da expiação no Calvário, o irmão Branham estaria perdido. Ele é parte desse corpo. Ele é um homem com o ofício de profeta? Sim. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos disse para que nós reconhecêssemos a qualidade de profeta. A qualidade são características que essa pessoa, esse ofício, vai apresentar e nós devemos reconhecer. Isso é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus isso. E por que você não reconhece? Porque você anda nos seus próprios caminhos. Você anda nos seus próprios pensamentos. Você quer andar pelos seus próprios pensamentos. E quer que outros andem pelo seu próprio pensamento. Não é assim, irmãos. Ou nós andamos o caminho provido por Deus, ou nós estamos perdidos. Não importa, nós queremos fazer uma obra para Deus, se não é da sua vontade. Se cada um de nós queremos fazer a obra de Deus, na medida do dom que Deus deu a cada um, porque eu creio que aqui, nessa audiência, Deus distribuiu dons, e cada um aqui está apto a fazer a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, naquele dom que Deus te deu. Nem todos vão ser pregador, nem todos vão ser ensinador, nem todos vão ser isso, vão ser aquilo, vão ser pastor, mas você pode sim fazer a obra de Deus, na vontade perfeita de Deus, recebendo o sinal deste tempo. Isso é duro, né, irmão? Isso corta. Tem pessoas que não suportam isso, elas saem, elas vão embora, abrem as portas e vão embora. Elas não suportam isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é cortante. Se a palavra de Deus não corta, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus tem que cortar. A palavra de Deus é uma espada aguda de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Se não corta, tem alguma coisa errada. Tem que cortar. Ela tem que cortar cada um de nós. Ela tem que retalhar mesmo, ela tem que ferir. Porque assim nós vamos à perfeição. Mas temos que ser o quê? Obedientes. Se a palavra de Deus vem e nos repreendem, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que ver aonde temos errado, em que placa que nós temos pego que está errada, e para o caminho errado, e devemos pegar a placa certa. Porque, irmãos, nós estamos falando de um segundo advento já às margens de acontecer. E nós queremos ser encontrados na posição correta para o arrebatamento. Para o arrebatamento, cada um de nós. Cada um de nós. Isso não é um assunto para se brincar com isso. Nós temos que realmente sabermos onde nós estamos posicionados, irmão, na nossa fé. Porque um fala isso, o outro fala aquilo, o outro diz isso, o outro diz aquilo, um combate as fitas, o outro parte para um outro extremo. Tem que saber onde está afirmada a nossa fé, irmãos.
Cada um de nós tem que saber onde está firmada a nossa fé. Não podemos ficar as tonterias por aí, porque esse falou isso, eu corro para lá, esse falou aquilo, corro para lá. É chegado o tempo, irmãos, que a pessoa tem que encontrar um descanso para a sua alma. Você está me entendendo? É chegado o tempo em que cada um tem que encontrar o descanso para a sua alma. E não é o pastor, desculpe, irmão João, não é o pastor que vai dar o descanso para a sua alma, não. Não é os cânticos maravilhosos, ungidos, que vai dar o descanso para a sua alma, não. Isso pode sim trazer um refrigério, nós sabemos, trazer um refrigério. Mas o descanso para a alma, quem pode dar? O Senhor Jesus Cristo. Mas como que nós vamos receber esse descanso para a alma se estamos com a nossa atenção desviada para isso, para aquilo? Então, quando o comunismo se levantar na nação, nós vamos ficar todo desesperado, todo com a mente atrapalhada, porque o comunismo se levantou. Não, eu tenho descanso na minha alma. A minha alma está na mão daquele que a pode aguardar. Não me importa o que o homem possa me fazer. A minha alma está nas mãos do Senhor. Mas isso, irmãos, você só tem, não por palavras, mas por experiência. Por experiência. Uma experiência com o seu Salvador, que pode te dar esse descanso na sua alma. Aqui na mensagem que não temos em português, só em espanhol, parágrafo 11, o sinal deste tempo. Então, se pudessem projetar o sinal deste tempo, a mensagem está só em espanhol. Eu tenho ela traduzida em português, mas ali vai projetar a tradução original, se for possível, em espanhol. Se vocês quiserem acompanhar em espanhol. O que o profeta de Deus diz aqui no parágrafo 11 dessa mensagem. Parágrafo 11 dessa mensagem. O que o profeta de Deus diz, tomando esse tema, o sinal do tempo do fim para os gentios. Vocês creem que há um sinal do tempo do fim para os gentios? Que nós temos chegado ao final dessa dispensação gentílica, quando nós chegamos aqui nesta 7ª era da igreja, que é a era da igreja da Odisseia, nós temos chegado então ao fim da dispensação gentílica. E no fim da dispensação gentílica, Deus proveria, antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele providenciaria um sinal. Um sinal. Antes do dia grande e terrível do Senhor. Ele diz aqui, no parágrafo 11, é horrível pensar nisso, que em algum desses dias, as pessoas podem estar pregando exatamente como eles faziam nos dias de Noé. Eles estariam fazendo a mesma coisa. Porém, para um mundo condenado, para o qual as portas já tenham se fechado. Irmãos, vocês conseguem imaginar isso? Pessoas no púlpito, pregando, trazendo a palavra de Deus, mas pregando para um mundo condenado. O mundo condenado para o qual as portas já tenham se fechado. Você como indivíduo, você consegue se confrontar nesse quadro? Sendo você um indivíduo nesse quadro de um mundo condenado? Você consegue se confrontar? Você consegue ver quão terrível seria para mim e para você se nós estivéssemos nesse quadro, ouvindo a palavra de Deus, porém já condenado? Terrível, né? Por isso que o profeta diz, é horrível pensar nisso. É horrível, não é? O que você acha, irmão Paulinho? É horrível, né? É horrível pensar. Porque aqui, uma coisa é você tomar o que o profeta de Deus fala, irmãos, como se fosse para os outros. Esse é um grande problema nosso. Tomamos o que o profeta diz para os outros, não o aplicamos a nós. E essa mensagem é para ser aplicada a nós. Então, quando o profeta diz aqui, pregando para um mundo condenado, para o qual as portas já tenham se fechado, você deve dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, que não seja eu incluído nisso aqui, um mundo condenado.
para o qual as portas já têm se fechado. Agora ele diz, nós não sabemos em que tempo aquilo pode acontecer. Não sabemos em que tempo aquilo pode acontecer. Ninguém sabe, irmão. Mas o certo é que acontecerá. Em algum tempo, todas as pregações do púlpito estarão sendo feitas para o mundo condenado. Porque o último já tem entrado. E quando o último entra, selado com o Espírito Santo, o que acontece mesmo? Sem demora. Por que muitas vezes nós estamos aqui? Ainda. Porque não temos alcançado ainda esse estágio de ser selado em nossa alma. Não é o selo no corpo, não é o selo no espírito, é o selo na alma. Então ainda não, talvez seja o caso de ainda alguns que aqui estão, né, não alcançaram esse selo do batismo do Espírito Santo na sua alma. Eles não têm podido crer em toda a palavra sem arrazoamento. Eles ainda creem na palavra, mas com arrazoamento. Isso aqui eu não creio, isso aqui eu não creio. Irmãos, me desculpe, eu poderia citar muitas coisas aqui, mas isso aqui que o profeta disse eu não creio, isso aqui eu não creio, isso aqui eu não creio, isso aqui eu não creio. Gente, irmãos, amados, ou é tudo Deus nessa mensagem, ou não é nada de Deus. Ou é tudo Deus, tirando as falhas do homem, porque o profeta de Deus é um homem, um ser humano sujeito a falhas, como Elias foi sujeito a falhas. O que aconteceu com Elias, irmãos? Vamos lembrar um pouco Elias. Elias, um profeta poderoso diante de Deus, naquele reino de Acabe, fugiu de uma mulher. Elias fugiu de uma mulher. Elias fugiu de uma mulher, pensa bem. Um homem sujeito a falhas. E por isso ele foi condenado? Não. Quando ele fugiu de uma mulher, Jezabel, que buscava matá-lo, Deus tinha um lugar reservado para guardá-lo. E guardou ele ao longo dos 3 anos e meio, até que, terminados os 3 anos e meio, então ele voltou novamente, né? E você sabe o que aconteceu com Jezabel, né? Aconteceu exatamente o que ele profetizou, que a carne dela seria comida pelos cães. Mas ele fugiu com medo dela. Então, tirando as falhas, que não me importa, irmãos, não me importa tomar a plataforma e falar de falha de irmão Brana. Porque antes de eu falar da falha de irmão Brana, eu tenho muitas falhas. Você sabe por quê? Que muitas vezes, isso está na mensagem A Perfeição. Muitas vezes nós olhamos de uma maneira estranha uns para os outros, uma maneira estranha, porque estamos olhando as falhas uns dos outros. Não estamos olhando a obra do Senhor Jesus Cristo que está sendo feita naquela vida. E essa obra é feita por um Cordeiro perfeito. Então, porque essa obra está sendo feita por um Cordeiro perfeito, ali está a perfeição. Mas estamos olhando para as falhas. Então as pessoas estão olhando lá, agora se levantam olhando as falhas do irmão Brana, apontando isso, apontando aquilo. Não me interessa, eu tenho muito mais falhas. E se você olhar para você, talvez você tenha mais falhas também. Eu não sei, né? Então, aqui nessa mensagem, voltando aqui, não sabemos em que tempo aquilo pode acontecer, quando as portas serão fechadas e estará sendo pregado para almas condenadas. Então ele diz assim, hoje, se você não é um cristão, pense nisso realmente. Hoje, não é amanhã, não é talvez no culto da tarde. Hoje, se você se dá conta que não é um cristão, ou talvez você seja uma pessoa que está manufaturando algo, né? Está se fazendo ser um cristão, está manufaturando, está fabricando alguma coisa para parecer externamente que é um cristão. Mas se você se dá conta que você realmente não é um cristão genuíno, porque o assunto aqui é ser cristão genuíno, pense nisso seriamente.
Pense seriamente sobre isso. Não brinque com essas coisas. E o profeta de Deus, no parágrafo 8 aqui diz: em que aglomeração estamos vivendo exatamente hoje, no mesmo quadro que Jesus disse que sucederia? Veja, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, e não o souberam até o dia em que Noé entrou na arca. E então, quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada. Um símbolo, um tipo, uma figura, de que quando todos, nesse tempo, que fazem parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, nos 4 cantos da terra, quando todos entrarem nessa arca e forem selados, então a porta se fecha. E aí vamos continuar pregando? Vamos continuar pregando, possivelmente para ouvintes condenados. Vamos continuar, porque temos que continuar. Vamos continuar. Então, aqui ele diz, né? A porta foi fechada e não havia mais nenhuma oportunidade. Mas eu creio, irmãos, eu creio que ainda há oportunidade. Eu creio que ainda há oportunidade. E que se alguém realmente ainda não tem entrado nessa arca, que é o Senhor Jesus Cristo, ainda há oportunidade. A porta, como diz a palavra de Deus, a porta está aberta nos céus. Lembrem da porta aberta nos céus? Porque na terra ela foi fechada. As religiões fecharam a porta. As religiões fecharam a porta. E a porta você sabe que é Jesus. Mas Deus providenciou um meio que essa porta está aberta no céu. Então ela está acessível a você e a mim nesta manhã no céu. Se alguém está com essa porta fechada para você, no céu ela está aberta. Ela continua aberta. Então a porta, eu creio que a oportunidade, ainda há oportunidade. E diz aqui o profeta de Deus: o último sermão que tem sido pregado em qualquer grande ministério foi para aqueles os quais seria impossível serem salvos. O último sermão que tem sido pregado em qualquer grande ministério foi para aqueles os quais seria impossível serem salvos. Noé, em sua última mensagem, foi para aqueles os quais era impossível serem salvos. Observe, ele entrou e a porta se fechou atrás dele. E ele esteve ali dentro por 7 dias. Esses 7 dias, num tipo, ele aponta para a dispensação getílica em 7 eras. É a mesma coisa no sentido lá de 7 dias literal, figurativamente, está apontando para a dispensação gentílica. É a graça de Deus estendida a nós, povos gentios, ao longo dessas eras, desde da dispensação gentílica, desde Éfeso até a era de Laodiceia. A era de Laodiceia, ela continua em andamento, como período de tempo, mas você já está fora de Laodiceia. É aí que muitas vezes há confusão. A era em si, que é o tempo da dispensação gentílica para o tempo hoje, que era de Laodiceia, ainda está em andamento. Mas você não está mais em Laodiceia. Eu perguntaria, quem aqui está em Laodiceia? Não vi nenhuma mão se levantar. Ninguém aqui quer estar em Laodiceia. Olha a condição da era de Laodiceia. Rico sou. Vamos lá, dar uma olhadinha em Apocalipse. Vamos lá, dar uma revisada nisso. Qual é a condição em Apocalipse 3? Né? Vai lá, Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Vamos ver aqui se nós estamos nessa condição. Vamos ver. Vamos ler, a melhor maneira é ler a palavra e se confrontar com ela. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. São 7 anjos, né? Em cada era, um anjo, um mensageiro. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem aqui quer estar nessa condição? Quem aqui quer estar nessa condição? De não ser frio nem quente.
Porque se estivesse nessa condição, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, irmão, quando nós falamos aqui de uma vida morna, nós estamos falando de uma vida relaxada. Estamos falando de uma vida que professamos ser cristão, mas vivemos de qualquer maneira. Não vivemos nem como ímpio e nem vivemos como fervoroso, um crente fervoroso mesmo, avivado. Vivemos ali morno, vivemos uma vida relaxada, de qualquer maneira. E vai passando os dias, vai passando os anos e está tudo bem. É isso, uma vida morna, uma vida relaxada. Uma vida sem vigor da vida de Cristo em você. Nós precisamos do vigor da vida de Cristo em nós. É isso que faz nós sermos diferentes. O vigor da vida de Cristo em nós. Porque uma pessoa morna vive de qualquer maneira. Está tudo bom. Para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, está tudo bom. Né? Mas ele diz, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem quer aqui estar em Laodiceia, nessa condição? Em sã consciência. Eu não quero. Creio que vocês também não querem. Né? Vocês também não querem. Agora veja a condição, mais essa condição da era. Rico sou, tenho a mensagem, tenho o profeta, eu tenho tudo e vivo de qualquer maneira. Eu tenho a mensagem, eu tenho o profeta, eu tenho as fitas, eu tenho tudo e vivemos de qualquer maneira. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí o que a palavra de Deus diz? E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre segue nu. É fácil, irmão, a gente olhar isso aqui e falar, isso aqui são só as religiões lá fora. É lá a igreja A, a igreja B, a igreja C, por muito tempo foi assim, né? Ah, isso é a igreja A, B, C, denominação aqui. E não se olha aqui no quadro. E não se olha aqui no quadro. Olha para os outros, telhado de vidro, né? Aí, o meu telhado é de vidro. Meu telhado é de vidro. Eu vou tacar pedra no telhado do vizinho e o meu é de vidro. Né? Então, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aí diz aqui a palavra, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Temos que ser ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da tua nudez é a falta da palavra de Deus. A falta da palavra de Deus em você vai expor a sua nudez. A falta da palavra de Deus em você, que são as suas vestes, né? A palavra de Deus é as vestes da noiva. Sem a palavra de Deus, toda ela, a sua nudez está aparente, está patente. Mas temos que ter a palavra de Deus. E que unjas os olhos com colírio da palavra de Deus, para que vejas. E ele diz aqui, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, por isso que eu creio que a porta no céu está aberta. Porque se alguém bater, ouvir a voz de Deus nesse tempo, o sinal deste tempo, o sinal do tempo do fim para os gentios. Se você ouvir, se você der crédito, todas as bênçãos de Deus nestas palavras é para você. Se você tomar Deus no seu programa, não no programa da igreja A, do tabernáculo da mensagem A, do tabernáculo da mensagem B, mas se você tomar a Deus em seu programa. Como é que nós vamos tomar a Deus em seu programa se não queremos nem ouvir essa voz? Não queremos ouvir essa voz. Seja essa voz no domingo, segundo a recomendação do nosso irmão José Brana, ou seja, em qualquer dia, eu não tenho prazer em ouvir essa voz, não me interessa. Eu não me interesso em ouvir essa voz. Se é assim que você está agindo, como é que você espera receber as bênçãos de Deus para esse dia? Tudo bem que você não ouça a voz de Deus
todo domingo às 2 horas da tarde, mas não ouve nunca. Porque a desculpa que eu vejo é que pessoas que não ouvem no horário pré-determinado também não ouvem em outro horário. Porque se não consigo sentar num domingo, me desculpe, irmãos, se eu estou sendo crítico, se eu não consigo sentar num domingo, às 2 horas da tarde, para ouvir a voz de Deus ali, naquele horário ali, recomendado, que outro dia eu vou ouvir? Que outro dia você vai ouvir? No seu horário de trabalho? No dia a dia dos seus afazeres? Quando você vai ouvir? Então eu vejo que muitas pessoas que não conseguem sentar ali na quietude, ou talvez vir aqui na igreja, melhor ainda, vir aqui na igreja, vou falar agora melhor ainda, vir aqui na igreja, chegar num culto às 7 horas da noite, e não consegue chegar aqui para ouvir a voz de Deus, eu creio que dificilmente conseguirão ter a quietude do Espírito para ouvir em sua casa. Porque se não tem a quietude do Espírito para vir na igreja ouvir, que é o lugar mais apropriado para você vir ouvir, irmão. Eu pelo menos, eu sou assim. Agora eu dando o meu comentário. Agora eu reconheço que é Rubson fazendo o comentário. Eu reconheço que o melhor lugar para mim ouvir a voz de Deus é aqui. Não sei se outras pessoas reconhecem, mas eu reconheço. Eu reconheço. Porque lá em casa, mesmo às 2 horas, todo domingo, muitas vezes eu não consigo. Eu não consigo. Outros dias eu consigo ouvir no meu carro, indo para o meu trabalho. Ouço uma parte. Depois repito aquela parte, repito, e vou repetindo, até que aquilo realmente traga alguma coisa de luz para mim. Irmão, não estou dizendo que você é obrigado a vir na igreja ouvir, não, irmãos, por favor. Eu não estou sendo extremista aqui, eu só estou colocando uma realidade. Uma realidade. É uma realidade que eu estou falando de mim. Não sei se é a realidade de vocês. Deus queira que não seja a realidade de vocês. Que cada um de vocês consiga realmente, na quietude do lar de vocês, talvez no culto doméstico de vocês em casa, vocês consigam na quietude ouvir a voz de Deus. Que vocês consigam. Mas para mim, Rubinson, o melhor lugar para ouvir essa voz é aqui. Para mim. Isso sou eu. Então aqui, terminando a leitura de Apocalipse 3, era de Laodiceia. Diz aqui: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei em sua casa entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, aos vencedores, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a advertência de cada era ao final. Cada era no final, a mesma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante que cada um de nós venhamos a discernir o que é o Espírito de Deus dizendo à igreja. Se é o homem ou se é o Espírito de Deus. É discernir. Se vocês olharem a igreja de Éfeso, eles não tinham fita gravadas, tinham? A igreja de Éfeso tinha fita gravada? Não, não tinha. Mas eles tinham os escritos do apóstolo São Paulo. A igreja de Éfeso tinha todos os escritos, todos os pergaminhos, todas as cartas escritas pelo servo e profeta. Sabemos que Paulo também foi profeta, apóstolo São Paulo. E o que eles disseram ali, e como é que eles reconheceram que não estavam falando as mesmas palavras, não estavam repetindo as mesmas palavras do apóstolo São Paulo? Como é que a igreja de Éfeso soube? Vocês sabem? Vocês sabem como eles souberam? Sabe por quê? Eles tinham os escritos, as cartas do apóstolo São Paulo em suas mãos. Eles podiam voltar lá nas cartas, ouviam tais falsos apóstolos, surgiram muitos falsos apóstolos, e os tais falsos apóstolos, eles se deram conta, mas olha, esse apóstolo lá aqui, não está dizendo a mesma coisa que nós temos aqui nos escritos.
nos pergaminhos, nas cartas que o apóstolo São Paulo deixou. Olha o que ele falou. Olha o que eles estão dizendo. E hoje, com a tecnologia que nós temos, como seria? Como seria? Ouvir a fita. Ouvir a voz de Deus através do seu vaso nas fitas gravadas. E aí então você senta e ouve e vê se o irmão Rubson falou alguma besteira. Se falou alguma coisa contrária àquilo que Deus falou. Vai lá e examina. Todos devem examinar. Vai lá, não, o irmão Rubson lá falou uma besteira. Irmão Rubson, desculpe, mas o irmão falou uma besteira lá. É porque o profeta não falou assim. O irmão está falando alguma coisa que não tem sentido, está fora. E a igreja de Éfeso, irmãos, elas não tinham fita gravada para apertar play. Não tinha tecnologia para isso. Mas elas podiam ir lá nos escritos, assim como nós também temos escritos aqui. A Bíblia é sagrada. E ver o que estão falando, não faz sentido não. Isso não está em acordo com a palavra. Aí tem a fita, alguém falando em nome do irmão Brana, né? Pega a mensagem, eu estou falando aqui em nome do irmão Brana. Olha só. As águas da destruição antediluviana, mensagem, a operação do Espírito Santo, parágrafo 40. As águas da destruição antediluviana foram um juízo enviado ao mundo, e a arca com a resina era o pacto. Quando Noé entrou nesse pacto, ele encontrou um assento, e se assentou, e a deixou balançar. Ele estava descansando nas obras consumadas da provisão de Deus para a sua salvação. Quem aqui hoje está descansando nas obras consumadas da provisão de Deus nesse tempo? Pense, você, reflita. Né? Lá, ele estava descansando nas obras consumadas. Ou não temos obras consumadas? A mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, não são as obras consumadas? Estamos descansando. Agora eu tenho que ir realmente para o final. Quando o irmão Brana teve aquela transladação em espírito, né, que ele foi levado à dimensão dos salvos, a sexta dimensão, não é isso? E lá então ele viu um grande número de pessoas, e aí então ele falou, são todos Brana? É tudo minha família Brana? É tudo descendente meu Brana? Não. Não. Alguns ali são sim, são parentes seus, né, de sangue lá na terra. Mas aqui estão os seus convertidos. Os convertidos são aqueles que alcançaram a fé dos pais apostólicos. Esses são os convertidos de que está falando. Aqueles que tiveram seus corações convertidos como filho de volta à fé dos pais apostólicos. Aqueles que puderam se firmar nesse escrito. Em toda a Bíblia. Ali estavam eles. E aí então, ele disse, eu tenho que ser julgado como Paulo terá que ser julgado pelo que pregou? Sim, você vai ter que ser julgado pelo que você pregou. Aí ele falou assim, eu descanso então, estou descansado, porque eu preguei tudo que Paulo pregou. Preguei tudo que Paulo pregou. Então aquela multidão gritou a uma só voz, nisso estou baseado, nisso estou fundamentado, nisso estou confiado. Estou confiado nisso, irmão, que isso aqui não é um homem, isso aqui é Deus através do homem. Eu não estou confiado que isso aqui é homem, não me preocupa. Mas ali o profeta que morreu, não sei o quê, esse profeta é falso, blá, blá, blá. Irmão, minha confiança está que aqui são palavras do próprio Deus através desse vaso escolhido. Então, quando ele diz aqui, quando entramos em Cristo, nos assentamos, está consumado. O que ele está dizendo para mim? Entre em Cristo e todas as suas inquietações se irão. Está consumado. A sua alma já está ancorada. Não importa. 1.000 à minha direita, 10.000 à esquerda. Não importa. Nós temos que alcançar um nível de fé que descansa, que traz descanso à nossa alma. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou algo, no mundo tereis
aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele também disse, sede manso e humilde de coração, como eu sou. Então vamos buscar, irmãos. Vamos buscar nesta manhã, realmente descansar em Cristo, como o profeta diz aqui. Ele diz aqui, descansando unicamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Como é isso? Ele perguntou, como é isso? Quando entramos em Cristo, nos assentamos, está consumado, descansando unicamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo, não nos meus próprios méritos. Nada poderíamos fazer para salvar a nós mesmos. Quem aqui pode salvar a si mesmo? Nada poderíamos fazer. Ele já fez isso por sua graça. Não há necessidade de se agitar e se preocupar e se pressionar, e que a metodista se una a batista, e que esse se una aquele. Apenas descanse em Cristo. Apenas descanse em Cristo. Está tudo concluído. A graça de Deus para nós. Que coisa! Isso realmente faz meu coração palpitar um pouco mais rápido. Então, irmãos, creio que aqui nós poderíamos encerrar com uma escritura que eu apontei aqui, que é São Mateus, capítulo 24, versículo 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Então, concluindo com essa escritura, São Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa? E nós somos a casa de Deus, morada do Espírito Santo, para dar o sustento a seu tempo. E hoje, se vocês puderem, ouçam a mensagem, alimento espiritual a seu tempo. Venham à igreja se puderem, melhor ainda. Se assentem e ouçam na quietude do Espírito, e vocês sabem que vocês têm recebido o sinal deste tempo. E se vocês têm recebido o sinal deste tempo, então vocês podem receber maná fresco, vindo diretamente da boca de Deus, através do seu vaso escolhido, que vocês sabem qual que é. Ou o Espírito Santo deveria ter revelado a vocês qual que é. Porque não adianta eu dizer para vocês, o vaso é esse. Eu sei para mim, porque me foi revelado. Agora, cada um tem que ter a revelação de Deus, quem é esse vaso, que é o sinal deste tempo. Para que você possa, então, receber o maná fresco da hora, sem arrazoamentos. Sem ficar arrazoando. Que Deus nos ajude, irmãos. Temos pedido de oração. Irmã Gorete e Davi pedem por saúde. Quem pede é a irmã Karina. A irmã Terezinha tem muita dor nas pernas. Quem pede é a irmã Maria Souza. Então, vamos colocar de pé e vamos apresentar ao Senhor esses pedidos, crendo no que diz a palavra. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção para que o Senhor vivifique cada palavra que foi falada no coração dos nossos irmãos e possa produzir os efeitos para o qual foi enviada, Pai. Te damos graças, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reconhecermos o sinal deste tempo, Senhor, o tempo do fim para nós gentios, ó Pai. Tu sabes o quanto sou grato, Senhor, porque já não há mais inquietação, ó Pai, sobre o que esse diz, aquele mais diz, Senhor. Podemos voltar diretamente à fonte e ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem falado pelos lábios humanos, daquele vaso que o Senhor tem escolhido para trazer o alimento espiritual a seu devido tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. E agora, Senhor, com coragem e ousadia, eu apresento esses pedidos a Ti, ó Pai, que seja concedido o pedido do coração dessas pessoas, da irmã Gorete e Davi, por sua saúde, e também pela Terezinha, Senhor, que agora, ó Pai, nesse momento, essas dores nas suas pernas seja retirada, ó Pai, e que Teu nome seja engrandecido, e a Ti seja dada toda a glória e toda a honra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória.
Glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar. Sublime amor, amor de Deus, e a lira não traduzirá além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou. Ao sofredor deu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Sublime amor, sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Aleluias. Quantos foram abençoados nessa manhã? Amém? Vamos orar finalizando o culto, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Obrigado pela palavra pura e santa que o Senhor tem nos trazido, Pai. Obrigado pelo teu servo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa localidade, pelo nosso pastor, pelos irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, te entregamos o restante desse dia em tuas mãos, esse domingo, esse dia tão especial, Pai, para a tua noiva, Senhor, o dia da tua ressurreição, Senhor. Te agradecemos, Pai, e te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Leve-nos em segurança aos nossos lares, que se assim for da tua vontade, possamos estar novamente da parte da noite, cantando louvores e ouvindo a tua santa palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos estão despedidos no nome do Senhor Jesus. Vão em paz e até logo mais, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a todos. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipar as ilusões, tira o véu de nossos olhos, ilumina os corações, para ver-te, cumpre nossas orações, para ver-te, cumpre nossas orações, nos desertos deste mundo, onde reina Satanás, resplandeça o Evangelho, brilha em tua graça e paz, luz divina, pensa toda a luz falaz, luz divina, vença toda a luz falaz, onde as trevas do pecado oscurecem teu amor, ai, divina o ensino do benigno Salvador, manifesta tua glória ao Senhor, manifesta tua glória ao Senhor.
da vida, brilha com poder nos teus, esclarece